Brizola ele já dizia, na dúvida, fique do lado do povo. Ele deu grandes ensinamentos, e esses ensinamentos são os que nós, que todas as gerações que virão pela frente, terão a honra e terão a obrigação de levar, e sempre montando as trincheiras, dizendo não às reformas que retiram o direito dos trabalhadores, dizendo sim a todo e qualquer tipo de política de inclusão a favor dos nossos trabalhadores e a favor das nossas crianças, e dizendo sim ao Brasil, sim a todos que pensam o Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. É preciso se sonhar, e nós temos sim essa capacidade de sonhar todo dia e acreditar num Brasil onde possamos sonhar e lutar e orgulhar os nossos filhos, porque eu tenho certeza que é através da política que podemos mudar muita coisa e para melhor, mas a boa política. Viva o Brizola e viva todos os trabalhistas brasileiros. Como é que fica a aposentadoria das mulheres com a nova reforma da Previdência? Olá, Elizabeth, tudo bem? Olha só, eu já sabia que esse governo ele tinha uma discriminação muito grande com o Norte e Nordeste. Não tem um ministro dessas regiões representados aqui no governo federal. É um governo também que é machista. Eles não gostam das mulheres. Você veja que a representação feminina praticamente não existe. E para essa reforma também a mulher ela é a mais prejudicada. Ela aumenta para as professoras 15 anos de contribuição de trabalho e para todas as trabalhadoras 10 anos. Ou seja, ele não quer que as mulheres se aposentem. E o pior, justamente as mulheres da ponta, as que trabalham, as que fazem o dia a dia acontecer. Conte conosco para que essa reforma não seja uma reforma de injustiça e que não ataque diretamente o seu direito conquistado. Eu quero repetir, porque muitos vão e ainda já estão começando a falar da possibilidade ou porquê, meu colega senador Cid Gomes, que o governo está aí patinando, como se estivesse patinando numa grande pista de gelo, não sem sair do lugar. E eu tenho dito sempre que nós da oposição temos tido bastante responsabilidade, ajudando a conduzir os temas com o máximo possível de isenção e ajudando sempre com foco na solução dos problemas. Os colegas senadores que aqui estão sabem que nós, momento algum, nós fizemos nenhum tipo de oposição por fazer para tentar construir o quanto pior melhor. Pelo contrário, estamos aqui na posição de observadores. Muitas das vezes nós reclamamos a nossa posição porque o próprio governo tenta e consegue de forma bastante organizada ser mais oposição do que nós mesmos, e eles mesmos estão se atrapalhando. Quando a gente imagina, meu líder Randolph, que está tudo bem, aí eu abro aqui, por exemplo, o Twitter, as redes sociais, o nosso colega senador, filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, ele acha que não tem mais nenhum problema para a gente arrumar, ele simplesmente vai lá na rede social dele e numa postagem onde é feita uma crítica, o Hamas critica a visita do presidente Bolsonaro a Israel, e aí eu não quero discutir aqui, porque muitos olham o Hamas como um partido terrorista, outros não, o reconhecem como partido, mas o Brasil, que tem características pacíficas, é um país que sempre soube lidar muito bem com essas diferenças com a comunidade internacional. E a gente vê um filho do presidente postar, dizendo para eles que quer mais é que eles se explodam, é a gente brincar com coisa séria, trazer futuramente aqui, se Deus o livre, mas amanhã, quando tiver outros atentados terroristas ou qualquer outro tipo de rompimento nas relações diplomáticas nossas, é justamente porque a gente acaba brincando com coisa séria. Então eu lamento, mas isso não é o sentimento do povo brasileiro, pelo contrário. Essa tratativa, para me encerrar, presidente, sobre a PEC impositiva, que vai ajudar as bancadas dos estados, ela não só vai dar tamanho de dignidade às bancadas federais aqui no Congresso junto aos seus estados, como também nós vamos poder planejar soluções a médio e longo prazo nos nossos estados. Todos aqui sabem, os que já têm um pouco mais de experiência sabem que nós
cansamos de aprovar leis só dando obrigações para os nossos municípios. E lá na ponta a gente não tem condição de resolver. Vou dizer aqui só dois, para não ficar sendo repetitivo. Por exemplo, a legislação que nós aprovamos há alguns anos atrás, obrigando os municípios a terem os seus matadouros públicos. Hoje é aí um tormento, os prefeitos todos sendo processados por improbidade administrativa e sem dinheiro para ter as condições de ter os seus matadouros públicos. E hoje, infelizmente, a população brasileira, ou grande parte dela, principalmente nos rincões dos sertões do norte e do nordeste, a gente vê aí eles comendo carne sem procedência, sem nenhum tipo de condição de a gente poder oferecer a carne saudável e digna de procedência para a população. Então, com esse recurso, você vai poder programar a médio e longo prazo para resolver esses problemas. Não é para mandar para qualquer lugar. São projetos estruturantes que as bancadas colocam. Por exemplo, nós temos lá no Maranhão a 006. Conversava aqui com o coordenador da bancada do Maranhão, que aqui está nos visitando, o deputado Juscelino Filho, e ele dando aqui a opinião. Ele, senador, a 006 são 1.500 quilômetros. São 600 milhões de reais para recuperar a 006. Ela é estratégica, não é só para o Maranhão, ela é para todo o Brasil, porque grande parte dela é escoar dos grãos produzidos no nosso estado. E hoje esse dinheiro não tem para investimento, temos que ir atrás. E se tivéssemos esse recurso, a gente poderia estar ajudando. Então, parabenizar Vossa Excelência por estar colocando essa pauta importante, que não só vai dar altivez a essa casa, mas também vai dar essa condição das bancadas poderem se planejar e não estarem à mercê de vontade política de governo A, B e C, e sim a vontade política dos estados e das bancadas como um todo. Muito obrigado, presidente. Olha, eu estou preocupado. Nós temos aí um número real de milhões de desempregados em todo o Brasil, e o que tem visto aí é a base do governo querendo discutir assuntos que de verdade não estão atendendo o anseio dos trabalhadores brasileiros. As pessoas, sinceramente, não estão muito preocupadas com a história de quem vai usar azul e rosa. Não estão muito preocupados com assuntos que estão sendo investigados, assuntos, claro, sérios, mas que estão sendo investigados pelos organismos que têm competência para isso, Ministério Público e Justiça. As pessoas querem saber qual é a solução que o governo vai dar para a gente voltar a aquecer o mercado e o emprego voltar a ser gerado. E isso ninguém está falando. Só estão falando que a Previdência está quebrada, mas não mostram de verdade os números, de forma transparente e aberta para a população. Então esse debate eu quero fortalecer ele aqui no Senado, para que a gente possa de verdade tentar mobilizar a classe política e esse governo que está aí, para poder ajudar a enfrentar esse grande momento, essa grande dificuldade que os nossos municípios estão vivendo, que é a falta de emprego e, consequentemente, o desaquecimento da economia. Gente, vocês sabem que eu sou Maria Avião, que eu viajo o ano todo pra todo canto, mas agora partiu o meu destino preferido, minha terra, meu Maranhão de encantos. Eu quero botar o pé naquela areia, lá nos Lençóis Maranhenses. Pense no deserto cheio de lagoas transparentes. De lá eu vou pro Delta do Parnaíba, onde tem praias, dunas, rios, só paisagem massa. Tem também um momento aventura. Na Chapada das Mesas tem trilhas, canyons, cachoeiras e piscinas naturais. Depois eu paro em Alcântara. Pense numa cidade monumento. É uma parada essencial para eu chegar renovada em São Luís. E aí eu vou curtir minha linda cidade histórica na melhor época do ano. Junho, mês do São João do Maranhão. Tem festa, brilho, cor, tem bumba meu boi. Coloque o Maranhão no seu mapa. Conheça o São João do Maranhão. Maranhão, terra de encantos. O mais importante, e esse é o ponto que eu queria focar aqui na minha fala, o mais importante é a decisão política da Casa de aprovar e de decidir de uma vez por todas o tema em relação à emenda de bancada impositiva. O colega senador Marcelo Castro, meu
do nosso Piauí, lembrava, e uma correção importante que foi feita, ele lembrava que a emenda impositiva ela foi já no mandato do Henrique Eduardo Alves. E ontem, com o senador Major Olímpio, nós achávamos que tinha sido com o Eduardo Cunha, realmente foi com o Henrique Eduardo Alves. Nós votamos na legislatura de 2010, 14, eu estava aqui na casa, e foi o Henrique Eduardo Alves que começou esse debate importante de altivez, era a palavra dele, de altivez, né, dos legisladores do Congresso, e eu tenho certeza que é importante. Então, mais do que nunca, essa definição da execução das bancadas, ela vai dar essa altivez, ela vai dar essa importância necessária para as demandas que nós temos nos estados. E essa questão de quem conhece lá na ponta, presidente, isso é muito importante. Ontem eu conversava com a prefeita do município chamado Arame, lá no Maranhão, prefeita Júlia, doutora Júlia, médica, assim como aqui o médico, doutor Iglesio, deputado do nosso estado, e ela dizendo o quanto que é difícil quando as pessoas não conhecem a realidade da sua região. Então, o município dela, já desde o ano passado, houve um estouro lá, de bandidos estouraram lá, a única casa lotérica que tinha na cidade, e a população recebia os seus benefícios nessa casa lotérica. Então, você imagine só, R$1 milhão entra na cidade de benefícios, e aí ela deixa de receber desde o ano passado porque não tem mais casa lotérica. E aí eles foram reivindicar e reclamar que eles têm que viajar 120 quilômetros para o município de Grajaú para receber, e esse dinheiro fica todo lá, claro. E aí eles disseram, não, mas tem uma cidade do lado, Itaipava do Grajaú, vocês podem utilizar lá. Ou seja, a Caixa Econômica acha que resolvia por conta de que no mapa tinha lá o município Itaipava, que tem também uma agência. Só que, pasmem, colegas, não tem estrada para ter acesso a Itaipava. Uma viagem para Itaipava, na estrada que está lá, é 3 vezes mais demorado do que pegar os 120 quilômetros para chegar em Itaipava. Ou seja, não conhece a realidade. As pessoas que estão acostumadas a sentar a bunda aqui no ar-condicionado em Brasília e definir o que tem que acontecer no Brasil, isso realmente está na hora de acabar, e eu não tenho dúvida que é o início do fim, é o início do pacto federativo tão sonhado que nós temos aqui trabalhado para começar realmente a empoderar as regiões, os estados, e eu não tenho dúvida que nós iremos fazer isso. E pedir ao nobre relator que a gente tenha, assim, esse dispositivo para dar essas condições de colocarmos o recurso necessário para a execução do ano. Porque com esse recurso que você tem disponível, você pode abrir 2, 3 frentes e planejadas, já que vai ser impositiva, você poder executar a ação. Nós temos lá a BR-010, tão sonhada pelo povo da região tocantina e principalmente ali em Imperatriz. Se eu sei que ela vai custar 60 milhões e precisa de 3 anos para executar, então eu posso definir no orçamento amanhã com a bancada de executar 20 milhões em cada ano durante 3 anos até a gente poder fazer a execução total do serviço e não imobilizar totalmente o orçamento. Então, isso é importante. Com planejamento, sabendo o que vai acontecer, você pode executar de acordo com a demanda anual. Então, eu, claro, encerro aqui dizendo que nós vamos fazer o possível para construir esse consenso e essa unidade para votarmos logo hoje essa PEC importante que veio da Câmara, qual eu cumprimento aqui toda a Câmara dos Deputados que teve aí esse protagonismo importante para discutirmos essa política, como bem colocado aqui pelo colega Rogério, não é a nova, mas a forma correta de executar a política, e dizer ao colega Major Olímpio que nós não podemos decepcionar o senhor presidente. Como nós estamos na oposição, os 100 dias de bandeira branca, nós temos que acompanhar tudo que o governo faz. O filho do presidente votou lá na emenda impositiva, o presidente também votou na emenda impositiva na Câmara, então nada melhor do que homenageá-lo e continuar votando com o que ele sempre acreditou. A verdade sobre a reforma da Previdência. A reforma corta privilégios e protege os mais pobres? Não. A reforma atinge principalmente quem ganha menos e quem começa a trabalhar mais cedo, justamente os mais pobres. Com a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres e exigência de 40 anos de contribuição para aposentadoria integral, quem começa a trabalhar mais cedo vai levar mais tempo para se aposentar. E quem ficar desempregado algumas vezes ou trabalhar sem carteira assinada não vai conseguir atingir o tempo de contribuição.
Mas e quem já está perto de se aposentar? Não tem regra de transição. Por exemplo, uma mulher que está para se aposentar vai ter de trabalhar mais até completar 40 anos de contribuição para a aposentadoria integral. Como ficou para quem trabalha no campo? Hoje, só precisa mostrar que trabalha há 15 anos. Com a reforma, o agricultor familiar que trabalha de domingo a domingo vai ter de contribuir por 20 anos, um valor de R$ 600 por safra. A reforma mexe no reajuste da aposentadoria? Sim. O texto enviado pelo governo retira da Constituição a garantia de reajustes para preservar o valor real da aposentadoria. O governo criou a capitalização individual. Você sabe o que é isso? Hoje, uma geração custeia a aposentadoria da outra, com participação do governo e dos empresários. Com a capitalização, você só se aposenta com o que conseguir juntar ao longo da vida. É possível isso dar certo? Em países onde foi adotada, há aposentados que ganham meio salário mínimo. Mas não é preciso fazer a reforma? Sim, é preciso fazer a reforma, mas não pode deixar a conta para quem é mais pobre. Senador, o que foi feito do projeto proposto na campanha para proibir a taxa de religação de energia? Já virou lei? Ei, Aline, tudo bem? Estamos bastante otimistas, já aprovamos esse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, onde acaba com a taxa de religação de energia elétrica e do fornecimento de água também. E agora nós temos só mais uma comissão aqui no Senado, é a Comissão de Fiscalização e Controle. Aprovando aqui, ela é terminativa, aí já vai para a Câmara dos Deputados. A luta só está começando, mas conte comigo. Te agradecer e te cumprimentar em seu nome todos os prefeitos que estão aqui presentes, a nossa bancada federal aqui em nome do nosso companheiro Gil Cutrim, que por um segundo eu pensei que ele ia custear o alambrado, mas graças a Deus ele está no Maranhão, acima de todos. É o nosso companheiro Ciro Neto, deputado estadual, representando toda a Assembleia. O Otelino ligou agora há pouco, explicou os motivos, mas claro que aqui está ótimo e bem representada por Vossa Excelência. A imprensa aqui maranhense que está presente, as prefeitas, os prefeitos, dizer a vocês que é um sonho que começa a ser realizado. Eu há muito tempo, já quase 10 anos atrás, quando o Jackson foi cassado, lá em Maranhão, eu vim, todos sabem que eu vim para Brasília trabalhar aqui na época com o ministro Lupe. E, por coincidência, naquele momento, a primeira casa que eu morei foi justamente ali do lado, a casa ali do lado, aquela casa amarela. E a gente sabia e acompanhava o quanto que um prefeito ou um representante de um estado sofria, ou às vezes ele tem certas dificuldades, principalmente em municípios pequenos que não tem estrutura para fazer um trabalho. Então, às vezes, quantos meses você perde para tomar uma providência porque tem que resolver alguma coisa fisicamente, e aí não tem um representante aqui em Brasília para ir lá, dar uma entrada, protocolar, ou assinar um documento, ou acompanhar, devolver esse processo fisicamente, ou dar lá a retaguarda necessária. Então, o quanto que a gente via que os nossos municípios eram prejudicados justamente por essa falta de condições de ter seus representantes um escritório em Brasília para manter, porque claro que é muito caro uma estrutura dessa. E aí a gente via também outra coisa que sempre me angustiou já como deputado, a nossa estrutura na Câmara sempre foi bem pequena e ela não dá para suportar. Hoje, se você quiser receber uma comitiva de 15 pessoas, você já tem dificuldade, não tem onde receber. E a gente percebia o quanto que os prefeitos também, às vezes chegava de manhã nesse voo aí, bom, que só aquele de 6 horas da manhã, e aí tinha que ir para rodar lá no Congresso, esperar dar horário de 1 hora para entrar na diária do hotel. Aí às vezes só tomava um banho, almoçava e ia para a rua resolver as coisas. E aí de manhã, no outro dia, voltava para o estado. Ou seja, paga uma diária caríssima e ainda não tinha como usufruir, ainda sem qualidade nenhuma. Então, assim, era muito difícil. A gente via realmente que quem frequenta e quem vem em Brasília atrás das condições, sempre tem essa dificuldade. Primeiro, não é só da hospedagem, mas é da logística de recepção política na casa. Porque, infelizmente, como eu falei, a estrutura sempre foi muito pequena e o Senado sempre muito afastado da gente.
Então, esse espaço que está inaugurando aqui, com a equipe que vai estar à disposição de vocês e o gabinete que vocês vão inaugurar quarta-feira, eu acho que começamos, no meio da crise, a dar um passo de dignidade aos prefeitos e à classe política. Porque o fato de o prefeito poder chegar no gabinete já com a sua devida identificação e ele já poder acessar um gabinete que ele tem lá, o seu computador, ele pode ir lá baixar seu notebook, trabalhar, ligar para o seu município, seus secretários, resolver as suas coisas, utilizar lá desde o banheiro até qualquer outro tipo de espaço para poder ter ali a sensação de estar no seu próprio escritório. Isso é importante porque ele começa a ter essa condição de fazer bem a sua representação. Então, isso aqui é só o início, eu tenho certeza, e eu não tenho dúvida que os prefeitos em menos de 60 dias, Erlane, já estão sabendo e tenho a certeza que acertaram ao construir a unidade. Por isso que eu quero parabenizar todos que tiveram esse grande gesto, ao prefeito Tema, que não está aqui presente, mas vai vir para a marcha, está chegando, a ele, em nome de todos os prefeitos maranhenses que estão unidos nessa causa e entenderam que esse momento era o momento de a gente unir as forças. E essa união é que está fazendo a força e é que está dando entusiasmo. Como eu estou feliz em receber todo dia prefeitos e representantes da classe política maranhense aqui em Brasília e todos satisfeitos, dizendo: Everton, o homem não para. Ele é que nem você aí, é cedo chegando lá na FAMEM, sai 9, 10 horas da noite, atende todo mundo, é educado, conversa com as pessoas e dá atenção. Eu acho que o que é mais grave nesse momento que a gente vive é não ter atenção. E você ter atenção é o direito mínimo, né? E até em respeito às pessoas que você representa. Porque se tem uma coisa que nós sabemos, é o quanto que é difícil ter um mandato. Então, quem tem um mandato, independente da quantidade de votos que teve, desde o vereador até quem quer que seja, é importante respeitar, porque a representação é a vontade popular, é a vontade de um grupo coeso que acreditou e que deu essa legitimidade ao seu representante. Então, ele, no mínimo, merece ser respeitado. Eu encerro aqui as minhas palavras para dizer que durante essa semana estaremos todos juntos. Vocês já olharam a programação. A parte que nós vamos estar mais presentes é na quarta-feira, às 17 horas, lá no nosso gabinete, para fazer também essa inauguração rápida lá da sala. Já a seguir às 18 para a reunião da bancada federal e em seguida o nosso tradicional jantar. Eu ouvi muito na campanha que o Everton só fazia aqueles jantares lá na sede do PDT porque estava em campanha, né? Então, agora a gente vai fazer, o desse ano vai ser melhor para mostrar que não era campanha. A última vez a gente carregou o Maninho, agora a esposa dele veio, mas não deixar mais acontecer. E quero parabenizar vocês. Agora eu parto para o encerramento aqui para fazer 2 registros. O primeiro é cumprimentar com muito carinho os nossos 2 suplentes de vereadores, que são senadores com a gente juntos, estão ajudando a gente a construir, né, os nossos senadores suplentes que estão conosco juntos, que é o Bringel, que está aqui conosco, uma salva de palmas para ele, Robert Bringel, e a doutora Sueli Pereira, que também está aqui, uma salva de palmas para ela. Nós 3 vamos estar juntos aqui, sempre à disposição de vocês. E a última eu encerro dizendo parabéns a todas as primeiras damas. Eu vi que o coro está alto, tá? Então parabéns a todas as primeiras damas que estão presentes. É importante vocês participarem, sempre estar do lado. Elas participarem sempre, porque isso vai dando força para vocês continuarem na luta. É sempre bom a família participar, estar unida e apoiando a luta de vocês. Tá? Obrigado, parabéns, Alain, parabéns também. Olá pessoal, nós estamos aqui em Brasília na inauguração da Casa dos Prefeitos. Tenho certeza que será um espaço importante para que o nosso prefeito tenha condições de vir representar bem o seu município, dar total assistência e, claro, conseguir recursos para enfrentar essa grande crise que nós estamos vivendo. Parabéns, prefeito Erlane Xavier, presidente da FAMEM. Os prefeitos maranhenses que te agradecem, senador, pelo apoio que você tem dado e vai continuar dando aos prefeitos dos municípios maranhenses. Nosso trabalho começou há 4 séculos. O povo de uma cidade recém-fundada precisava de representantes. No início éramos poucos,
mas esse número foi crescendo. Superamos uma monarquia, invasões estrangeiras e revoltas. Aderimos à independência e ajudamos a implantar a república. Mudamos de sede e sobrevivemos a tentativas de extinção. Por um bom tempo, éramos os responsáveis por toda a administração da ilha. Aí veio o papel legislativo para transformar a vida de milhares de pessoas. São 4 séculos de trabalho e muito o que contar. E eu vou levar essa história para você. Siga nossas redes sociais e embarque comigo nesta viagem através do tempo. Câmara Municipal de São Luís, 400 anos de conquistas. Essa riqueza está vindo para o Brasil, mas ela precisa também ser distribuída de forma justa. Nós demos entrada no projeto 1951, que trata justamente sobre essa porcentagem de recurso, compensação financeira para esses estados que vão estar sediando esses serviços importantes, no caso, o lançamento de foguete. Então, é um projeto simples, lá é parecido com o dos royalties do petróleo. No do petróleo, você fala o quê? Que o estado produtor, no caso, o Rio de Janeiro, vou dar um exemplo, 15% do que é produzido fica para o Estado, né, como royalty. Nós estamos propondo diferente, ficar 15% dividido para o Estado, 40%, lá para o município, 40%, a universidade estadual, 10% e, a universidade, e o Fundo de Amparo à Pesquisa, mais 10%. Então, aonde acontecer isso no Brasil, a proposta é que tenha essa divisão e que tenha esse apoio financeiro para que esses estados e municípios possam, de verdade, também aproveitar essa nova fase, esse novo desenvolvimento que eles vão estar vivendo. Eu queria saber se a reforma não é importante para o Brasil. Diógenes, tudo bem? Olha só, todas as reformas que são importantes para o Brasil, nós estaremos aqui prontos para apoiar. Mas você acha justo falar que essa reforma é importante para um país onde nós temos mais de 13 milhões de desempregados e outros tantos milhões de desalentados? Você que é trabalhador autônomo, que não consegue contribuir durante um período fixo, nem de 3, 5 anos, geralmente o autônomo ele tem aí um período que ele fica fora do mercado. Então essa reforma, ela atinge diretamente você, porque você nunca vai ter o direito de se aposentar. Então é para isso que nós estamos aqui, combatendo essas indiferenças e também combatendo qualquer tipo de mudança que atinja diretamente o fraco, o trabalhador e o menor, o lá da ponta, que sempre é convidado primeiro para pagar qualquer tipo de conta. E nós que vivemos o dia a dia, a gente tem aqui exemplos de sobra para dar, inclusive do meu exercício parlamentar como deputado federal. Eu tenho emenda de 2013 eu estava puxando aqui no Ministério do Esporte, que ainda está em fase de execução, justamente por conta dessa burocracia que a Caixa Econômica ela impõe aos nossos municípios. A Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil e as outras agências que são do povo brasileiro, elas não poderiam estar aqui neste momento trabalhando contra. O sentimento não é dos prefeitos, mas é contra o sentimento da população de que as coisas precisam de verdade acontecer. A gente aprovar a PEC 761 não vai desburocratizar a fiscalização coisa nenhuma, porque o FPM ele já é um objeto de controle. O fundo, quando ele é mandado para o município, o gestor ele já tem responsabilidade. Ele se submete aos seus respectivos tribunais. Bem, pessoal, nós estamos aqui no nosso gabinete inaugurando a Sala dos Prefeitos. Esse espaço aqui é o espaço onde o prefeito vai poder trabalhar, onde ele vai poder vir despachar, sempre quando ele estiver em Brasília. Então aqui nós estamos disponibilizando uma assessoria técnica capacitada para poder dar total apoio aos nossos prefeitos, que muitas das vezes chegam aqui em Brasília e precisam de um espaço para poder tratar suas partes burocráticas, tratar assuntos dos municípios, enfim, um espaço onde ele sinta que também é o gabinete do seu município. E aqui é um mandato municipalista, então eu, juntamente com todos os amigos prefeitos da FAMEM, estão aqui presentes nessa parceria, atendendo os prefeitos e automaticamente o povo do nosso estado. Valeu!
todos eles passam pelo crivo mais duro que tem, que é o mesmo que a gente passa, pelo voto da comunidade. Eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado em uma comissão dessa casa, está tramitando para pedir que os tribunais regionais eleitorais deem suporte através das urnas eletrônicas e facilitem a vida das comunidades para poderem eleger seus conselheiros, e também registrar que eu sou o autor do projeto de lei que tramita também no Congresso Nacional, que trata sobre o piso nacional dos conselheiros tutelares, e também como deputado durante 6 anos consecutivos, já são quase 100 kits que nós destinamos através da nossa emenda individual, atendendo e sabendo da responsabilidade que eles têm e da tarefa importante de chegar nas comunidades carentes. Obrigado, presidente. Viva os conselhos tutelares e que a comunidade eleja quem eles quiserem. Gente, vocês sabem que eu sou Maria Avião, que eu viajo o ano todo pra todo canto, mas agora partiu o meu destino preferido, minha terra, meu Maranhão de encantos. Eu quero botar o pé naquela areia, lá nos Lençóis Maranhenses. Pense no deserto cheio de lagoas transparentes. De lá eu vou pro Delta do Parnaíba, onde tem praias, dunas, rios, só paisagem massa. Tem também um momento aventura. Na Chapada das Mesas tem trilhas, canyons, cachoeiras e piscinas naturais. Depois eu paro em Alcântara. Pense numa cidade monumento. É uma parada essencial para eu chegar renovada em São Luís. E aí eu vou curtir minha linda cidade histórica na melhor época do ano. Junho, mês do São João do Maranhão. Tem festa, brilho, cor, tem bumba meu boi. Coloque o Maranhão no seu mapa. Conheça o São João do Maranhão. Maranhão, terra de encantos. Nosso trabalho começou há 4 séculos. O povo de uma cidade recém-fundada precisava de representantes. Por um bom tempo, éramos os responsáveis por toda a administração da ilha. Aí veio o papel legislativo para transformar a vida de milhares de pessoas. São 4 séculos de trabalho e muito que contar, que eu vou levar essa história para você. Acesse nossas redes sociais. Câmara Municipal de São Luís. 400 anos de conquistas. Me leva, amor, abraça quem te ama, me acolhe, amor. Meu peito só reclama, vem, me chama. Humana, onde quer que fores, ao teu lado me leva, amor. A brasa de quem ama inflama todo amor e custa esmaecer. A chama clama, humana. Ervas no porão e dor ferindo o coração. Vejo sombras, ouço vozes e não estás aqui. Volta a amanhecer, é de manhã eu não dormi. Vejo sombras, ouço vozes e não estás aqui. Volta a amanhecer, é de manhã eu não dormi. Amor, abraça quem te ama, me acolhe, amor. Meu peito só reclama, vem, me chama. Humana, ervas no porão
nós desde o início desse governo, nós temos nos colocado de forma bastante responsável. Então, jamais poderemos ser acusados de que alguma coisa ou que não vem dando certo, não está dando certo por conta de qualquer tipo de posição inconsequente dos parlamentares de oposição do Congresso Nacional. Eu estou aqui, por exemplo, com a prefeita Vanderly, que é do município de Anapurus, lá do Maranhão, eles ali falando a angústia que eles estão tendo, presidente, colegas senadores, em conduzir as políticas públicas do município, porque simplesmente está tudo parado. Os programas na área da educação, todos parados. As transferências todas atrasadas. Aí você vai me dizer, não, senador Weber, é porque lá na educação nós tivemos um problema. O ministro que a gente botou lá, o colombiano, ele, depois que a gente descobriu nos quase 100 dias que ele realmente não entende nada de gestão, porque uma coisa é você ser um bom educador, outra coisa é você ser um bom gestor. Então, como ele não entende nada, nós vamos mudar. Aí a gente vai dizer, não, então tudo bem. Então, era um problema só na educação, mas não é. Eu vou lhe dar aqui um exemplo da assistência social. Nosso amigo, todo mundo sabe da competência dele e da boa fé dele na relação com as políticas públicas do Osmar Terra, deputado federal. É inconteste a boa vontade dele como um homem público. A área social são 3 meses, tudo atrasado os repasses. Os municípios estão sufocados. Essa frente ela já nasce forte, secretário Celso, por conta dessa mobilização que hoje existe, desse sentimento da moradia e de políticas que não podem mais ser vistas como políticas de governo. Minha Casa Minha Vida, tanto rural quanto urbano, são políticas de Estado. Ela não pode ser concebida de que fortalecer essa ação está relembrando governante A, B ou C. Eu acho que hoje você conceber essa política é você lembrar que famílias que precisam de moradia digna, famílias de brasileiros que estão à luz, às vezes na escuridão, precisam da luz da sociedade, da política pública real, que é a inclusão. E não tem inclusão mais justa e digna do que a moradia. A senhora, como presidente dessa principal comissão da nossa casa, claro que é aqui e em todas as comissões nós temos total legitimidade, sim, para questionar o tema e dizer assim, é importante, mesmo aqui os que apoiam, os que não apoiam o governo, os que apoiam o tema Previdência, os que não apoiam a reforma que está aí colocada, mas assim, não há honestidade de propósito, você vê que não é correto condicionar, porque passa-se, do senador Rogério, do senador Flávio, a impressão que dá é que começa a se montar um pacote de chantagens contra o Congresso Nacional. Ou me dá isso, ou eu tomo tudo de vocês e do povo brasileiro. É isso que está se passando. Tá? Basta ver as declarações que foram dadas. O que é que vai mudar o orçamento de 2019 se a reforma da Previdência for aprovada? Zero na economia. Não é nada para esse ano. Então, assim, vim dizer que só vai devolver esse recurso se aprovar a reforma é chantagem, sim. E nós não podemos aceitar chantagear dinheiro com a educação. Então, se pode se devolver, é sinal que tem... Fica aqui o nosso repúdio. Esse dinheiro da educação que está sendo cortado não é cortado simplesmente em fase de número. São gerações, são sonhos, são jovens brasileiros que precisam ter acesso, sim, à escola pública de qualidade e à universidade. E é lá, sim, locais legítimos para se fazer qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão. É na universidade, são dentro das escolas. E o presidente, com a sua equipe, erra feio a não reconhecer o movimento que está na rua, claro, de professores, de estudantes e da sociedade civil organizada, que, claro, não vai se calar com essa atitude impensada e arbitrária do governo Bolsonaro, cortando dinheiro da educação. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, é um país que tem é um celeiro de oportunidades. E claro, puxando sardinha para o meu estado, o Maranhão, convidar lá para que vocês conheçam, nós temos um potencial enorme lá, grande, o nosso porto é o porto mais bem localizado aqui do país, a gente é o segundo maior calado do mundo, então a gente só perde para Amsterdã, na Holanda, e nós temos lá o centro de lançamento de Alcântara, que está
A base está pronta, já funcionando e daqui a algum tempo já vai estar lançando aí satélites orbitais, já está funcionando os semi-orbitais. Então nós temos ali estrategicamente toda uma possibilidade de oportunidades para a gente estar aí conectando aí com o restante do mundo. Então vamos estar unidos e tenho certeza que essa frente ela vem justamente estabelecer essa boa relação harmônica e republicana junto com vocês. Senador, bom esse negócio de vender o Maranhão, rapaz. E lá nós temos os lençóis maranhenses. Lá nos lençóis maranhenses, a maravilha do mundo está entre as 7 madeiras. Na hora que você descer o rio e se encontrar com o mar e tomar um chopp gelado, você nunca mais larga o Maranhão. Nosso trabalho começou há 4 séculos. O povo de uma cidade recém-fundada precisava de representantes. No início éramos poucos, mas esse número foi crescendo. Superamos uma monarquia, invasões estrangeiras e revoltas. Aderimos à independência e ajudamos a implantar a república. Mudamos de sede e sobrevivemos a tentativas de extinção. Por um bom tempo, éramos os responsáveis por toda a administração da ilha. Aí veio o papel legislativo para transformar a vida de milhares de pessoas. São 4 séculos de trabalho e muito o que contar. E eu vou levar essa história pra você. Siga nossas redes sociais e embarque comigo nesta viagem através do tempo. Câmara Municipal de São Luís. 400 anos de conquistas. Gente, vocês sabem que eu sou Maria Avião, que eu viajo o ano todo pra todo canto, mas agora partiu o meu destino preferido, minha terra, meu Maranhão de encantos. Eu quero botar o pé naquela areia, lá nos Lençóis Maranhenses. Pense no deserto cheio de lagoas transparentes. De lá eu vou pro Delta do Parnaíba, onde tem praias, dunas, rios, só paisagem massa. Tem também um momento aventura. Na Chapada das Mesas tem trilhas, canyons, cachoeiras e piscinas naturais. Depois eu paro em Alcântara. Pense numa cidade monumento. É uma parada essencial para eu chegar renovada em São Luís. E aí eu vou curtir minha linda cidade histórica na melhor época do ano. Junho, mês do São João do Maranhão. Tem festa, brilho, cor, tem Bumba Meu Boi. Coloque o Maranhão no seu mapa. Conheça o São João do Maranhão. Maranhão, terra de encantos.